Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, nosso amigo. Nós te desejamos neste lugar, Espírito Santo. Que nada adianta estarmos aqui sem Tua presença. Convide o Espírito Santo hoje para estar contigo, para te guiar na caminhada. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei me atenderá. E me carregará. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei me segurarás. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me segurará. Eu não vejo outro amor como o seu. 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 Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Eu amo você. Te amo, Deus. Quem está feliz diz amém. Queridos, feche seus olhos. Obrigado porque você veio. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito poderosa para o seu coração essa noite. Tenho certeza que Deus vai falar no mais profundo do seu coração. Eu estava preparando uma palavra,
estava totalmente impactado com ela. O Espírito Santo me trouxe outra e eu fiquei completamente apaixonado por Jesus. Porque eu procurava uma palavra para esse tempo, algo que eu queria falar para esse tempo. E o Senhor me disse que para esse tempo Ele já tem uma palavra. Para esse tempo já tem uma determinação. Para esse tempo já existe uma promessa. Para esse tempo já existe uma determinação no céu. Não há nada que aconteça na terra que fuja do controle de Deus. Não há nada que aconteça na terra que não tenha sido desenhado por Deus. Eu quero dizer para você que a sua vida já foi toda desenhada por Deus. Tenha fé e vontade de viver aquilo que Deus desenhou para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, Pai. Senhor, que o Senhor seja o único glorificado e adorado neste lugar. Que só o Seu nome seja exaltado. Que só o Seu nome seja engrandecido. Que nós possamos reconhecer qual é a nossa posição diante de Ti, Deus. Senhor, que por amor, por misericórdia e por uma graça extravagante, o Senhor nos chamou de filho. E hoje nós podemos Te chamar de Pai. Um Deus que tem um lugar preparado para nos receber. Um lugar onde nós não viveremos o mal. Um lugar onde nós não conheceremos a maldade. Um lugar onde nós vivemos ao Seu lado, sendo providos, sustentados e abraçados pelo Senhor diariamente. Senhor, em nome de Jesus, nos sustenta e permita que nós possamos sobreviver até que esse dia chegue. Senhor, nos permaneça fiéis, nos ajude a permanecer fiéis. Pai, que o Senhor mostre claramente, Pai, quando nós entendemos que é o fim, que nós não conseguimos mais, que é o nosso limite, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha prover o escape, venha mostrar com clareza qual é o caminho, para que a gente possa não se perder, para que a gente possa redirecionar a nossa rota, voltar à origem, voltar ao caminho correto, Pai. Senhor, não permita que nós temos muitos passos fora da Tua vontade. Senhor, centraliza, redireciona a nossa rota. Caso nós temos andado, pisado fora daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nós sabemos que depende da nossa vontade, depende do nosso querer, da nossa fé, vivermos aquilo que o Senhor desenhou e preparou para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te convido essa noite para que o Senhor esteja no nosso meio, presente nesse lugar, esteja tocando o coração de cada um que está aqui, Pai, que eles possam sentir a Sua presença, que eles possam sentir o fogo do Senhor queimar no coração deles, Pai, que eles possam sair daqui cheio de vida, cheio de alegria, cheio de paz e fiéis no Senhor, crendo que o Senhor está no controle de tudo e de todos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor tem sustentado. Obrigado por ter sustentado esse lugar para que a gente possa reunir, para que Seu nome seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, confie mais recursos aos nossos cuidados, para que a gente possa, Pai, fazer com que o reino do Senhor cresça ainda mais, que o Seu nome seja ainda mais conhecido, que o Seu nome seja ainda mais glorificado, que nós possamos resplandecer a imagem de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou ler aqui Lucas 9, versículo 1 e 2. E disse Jesus, convocando os seus 12 discípulos. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge,
nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas, porque eu irei prover tudo. Amém? Nesse versículo a gente vê claramente Jesus dizendo para os seus discípulos: eu dou o poder para vocês sobre todos os demônios, poder de curar enfermos. Não leve nenhuma túnica duplicada. Não se preocupe com o que vocês irão precisar no caminho. Está dizendo: confie em mim e faça, use, tenha poder sobre os demônios e tenha autoridade sobre as enfermidades. Amém? Vou ler agora Marcos capítulo 1 e eu vou dar uma pincelada aqui, onde fala nos primeiros versículos, a Bíblia diz sobre o ministério de João Batista. E no versículo 9 em diante, do versículo 9 até o versículo 11, fala sobre o batismo de Jesus. E porque eu li o versículo sobre o ensinamento, a direção de Jesus, e agora eu quero voltar aqui no versículo em João. Porque antes de Jesus falar para os discípulos: vai e expulsem demônios, vocês têm poder sobre as enfermidades, Jesus teve um posicionamento, Jesus cumpriu um princípio, Jesus cumpriu uma rota. E no versículo 9 do capítulo 1 de Marcos diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias, no encerramento do ministério de João Batista, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Quando encerra o ministério de João, inicia-se o ministério de Jesus. E logo, imediatamente, subindo da água, quando Jesus é batizado por imersão, ele, João, viu os céus abertos. E o Espírito como uma pomba que descia sobre ele, com E maiúsculo, Jesus. Então João viu os céus abertos e o Espírito de Deus como uma pomba que descia sobre ele, Jesus. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso significa que Deus está satisfeito conosco somente quando nós estamos na posição em que João se encontrava. E qual era essa posição? Uma posição que ele olhou para os céus e viu os céus abertos. Uma posição em que ele sentiu a presença do Espírito Santo. E uma posição em que ele estava diante de Cristo. E nesse momento, Deus diz a João: esta é a posição que eu tenho para os meus filhos, ouvindo a minha voz, sentindo a presença do Espírito Santo e andando com Cristo. Essa é a posição que Deus tem para você. E nesse momento é que Ele se alegra. E quando acaba esse batismo, quando encerra esse ato, Jesus imediatamente é levado para o deserto por aquele Espírito de Deus que desceu sobre ele. O Espírito de Deus desce sobre Jesus e impulsiona ele para o deserto. Um deserto que estava localizado nas proximidades de Jericó. E ele esteve ali no deserto 40 dias e foi tentado. Foi o seu período probatório, seu período de estágio, e foi tentado pelo próprio Satanás. E ele estava com as feras. Engraçado que a Bíblia diz que Jesus é o último Adão, e o primeiro Adão estava num lugar totalmente diferente do segundo Adão. O primeiro Adão habitava num jardim de delícias, e o segundo Adão habitou num deserto sendo tentado pelo diabo. E a Bíblia fala que os anjos o serviam. No versículo 14 a Bíblia fala sobre o chamado, porque depois de Jesus
ter batizado, ter sido levado pelo Espírito ao deserto, e ter sido tentado pelo próprio diabo, ter sido servido pelos anjos, ele foi chamado. Depois de ser tentado, ele foi chamado. Repita comigo: chamado não é carreira. Versículo 14. Mas depois que João foi para o cárcere, Jesus veio para a Galiléia pregando o Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho das boas novas do reino de Deus. O reino a qual o rei, que é Cristo, exerce o seu poder de agir e controlar tudo. Esse é o Evangelho de Deus. E dizendo, Jesus dizia: o tempo está se cumprindo, como previsto pelos profetas. O tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Se você for procurar sobre essa proximidade, quando Jesus fala que o reino de Deus está próximo, ele não está falando de tempo, ele não está falando de um período muito longo, ele está falando exatamente de posicionamento. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo de você, o reino de Deus está próximo de você. Pare de tentar encontrar em um lugar distante aquilo que está próximo. Quando Deus está falando de proximidade, Ele não está falando em anos, Ele está falando em posição. Ele está disponível e pronto, preparado para aquele que arrepende e crê no Evangelho. Então, para aqueles que se arrependem e crê no Evangelho, o reino de Deus está mais próximo do que você imagina. E você pode viver o reino de Deus a partir do momento em que você crê e arrepende. Amém? Quem está comigo? E passando junto ao mar da Galiléia, viu Simão, Pedro, André, o seu irmão, que jogavam as redes no mar, porque eram pescadores. E lhes disse Jesus: venham após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E logo é imediatamente, deixando suas redes, o seguiram. Olha o que impressionante. Jesus batizado, levado para o deserto, sendo tentado, começa a anunciar o Evangelho. E começando a anunciar o Evangelho, ele passa no mar da Galiléia e fala: Pedro, André, larga suas redes e vamos comigo. Porque imediatamente Pedro e André o seguiram. Repitam comigo: porque um cristão, um homem de Deus, tem uma forma de ser visto e de viver. E quando ele chama alguém acompanha, porque sabe para onde ele vai, e naquilo que ele crê, e naquilo que ele testemunha, e naquilo que ele vive. Amém? Então imediatamente Pedro e André jogaram suas redes e foram com Jesus. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estando no barco remendavam suas redes. E logo eles o chamou. Repita comigo: o ministério é um chamado e não uma carreira. Se você se ingressar num ministério com a mentalidade de que você está entrando em uma carreira, você está com a ideia errada. Porque carreira, quanto mais o tempo passa, mais você ganha. E o ministério, quanto mais o tempo passa, mais você se entrega. Sabe por que muitas pessoas não permanecem? Porque aceitam um chamado, mas com expectativa diferente.
aceita uma posição com expectativa diferente, entra numa posição e acredita que dali para frente é só promoções, dali para frente é só um plano de carreira. A cada ano que passa eu ganho mais uma medalha, a cada ano que passa eu sou mais reconhecido. Mas essa não é a realidade de quem é chamado, porque o próprio Jesus começa seu ministério, nós vamos ler, pregando ali na sinagoga, e termina ele crucificado. Porque a vida não é contada a partir dessa vida, e assim a partir do momento que nós morremos para essa vida. Sabe, então quanto mais você entrega, mais próximo de viver com Cristo você está. Deixando seu pai Zebedeu no barco com os servos contratados pelo seu pai, foram após ele. E aparentemente eles tiveram a bênção do pai, né? Então Jesus já tinha ali Pedro, André, Tiago e João, que provavelmente foram os 4 que acompanharam, somente esses 4 que o acompanharam no início. E quando ele chama esses discípulos, que os discípulos entendem que deixar tudo para seguir Jesus vale a pena, no próximo passo, Jesus, na sua trajetória, convence o homem de que, os discípulos, de que compensa andar com ele. No versículo 21 diz que, e entraram em Cafarnaum, onde Jesus estabeleceu a sua sede, e logo, imediatamente, no dia de sábado, eles entraram na sinagoga, e ali Jesus começava a ensinar na sinagoga. Porque Jesus não perdia tempo. Nós que perdemos tempo com Instagram, com TikTok, com WhatsApp. E dentro da sinagoga, a Bíblia fala que as pessoas admiravam a doutrina de Jesus, da forma que ele ensinava, da maneira que ele ensinava, como ele ensinava, a doutrina que ele falava, a forma de que ele falava sobre Deus, a forma que ele encontrava de explicar as Escrituras. Por quê? Porque os ensinava com quem tem autoridade. Sabe, Jesus tinha uma autoridade poderosa, e quando ele falava, sobrepunha toda a religiosidade. Jesus tinha autoridade quando falava, não era como os escribas, né, que repetiam, que continuavam repetindo muitas vezes uma história, mas sem autoridade. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Fala assim, dentro da sinagoga, fala alto, dentro da sinagoga, dentro da igreja, dentro do templo, existia um homem com espírito imundo. A palavra imundo representa uma gama de espíritos imundos, de atividades de Satanás, desde a promiscuidade, a imoralidade, a espírito de contenda, a mentira, a desobediência, a enganos, as falsas profecias. Então, o espírito imundo que habita nas igrejas, nesse tempo, a Bíblia diz que era dentro da igreja, e o espírito imundo, o qual exclamou dizendo: deixe-nos. Engraçado, quando Jesus chega e começa a ensinar, o espírito imundo grita, fala: deixe-nos. Mas como uma pessoa gritaria para alguém, deixe-nos, só porque ele estava ensinando as Escrituras? Quando houve esse grito, deixe-nos, esse grito foi um grito do líder dos demônios. Porque quando ele fala deixe-nos, ele fala no plural.
Então, certamente, naquele homem não existia só um espírito imundo, existiam vários. E o líder dele gritou em alta voz: o que tens a ver conosco, Jesus, o Nazareno? Sabe o que acontece? Os demônios estavam ofendidos com a invasão de Cristo dentro da sinagoga. Olha que poderoso isso. E eles falam para Jesus: viestes nos destruir, viestes destruir a nós. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de fazer tudo o que precisava ser feito dentro daquele templo. Repita comigo: Jesus sabe tudo que precisa ser feito dentro da sinagoga. E o espírito imundo fala: sei quem és, é o Santo de Deus. Os espíritos demoníacos que estavam naquele lugar sabiam quem era Jesus. Os espíritos demoníacos sabiam o poder que Jesus tinha. Jesus, antes de se revelar, os espíritos já o reconheceram. Mas os líderes religiosos de Israel não sabiam quem era, ou então recusavam a saber quem era o Cristo. Vocês estão comigo? E Jesus respondeu ao líder dos demônios, dizendo: fica quieto e sai dele. De fato, ele disse: cala sua boca e sai deste homem. O engraçado é que Jesus não disse para o homem: sai daqui. Jesus disse aos espíritos imundos: cala-te e saia dele. E imediatamente, o que acontece? O espírito imundo, convulsionando pela pressa de sair e clamando em grande voz. A grande voz que ele clamava significava o medo que ele estava tendo, o grito de medo que ele tinha naquele lugar, o medo de Cristo e medo de não obedecer o que Cristo estava ordenando. E o espírito imundo saiu dele. Repita: saiu dele. E todos se maravilharam. A Bíblia fala que todos se maravilharam e alguns ficaram de boca aberta, de tal maneira que comentaram entre si. Os escribas comentaram entre eles, dizendo: o que é isto? Na verdade, que homem é este? Referindo-se várias possibilidades, e os escribas até diziam: talvez esse seja o Messias, talvez esse seja o Filho de Deus. Que doutrina é essa? Sabe? Que nova doutrina é essa? Quer dizer nova em relação ao tempo, não quer dizer em relação ao tempo. Mas uma doutrina diferente do lenga-lenga que eles ouviam a vida toda. Que doutrina é essa? Essa é a doutrina da nova aliança que Cristo tem comigo e tem com você. Chega de lenga-lenga. Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles o obedecem. Sabe? As pessoas estavam acostumadas a viver um lenga-lenga da palavra sendo ensinada, a lei de Moisés sendo ensinada repetidamente. E quando Jesus chega e olha para o endemoniado e fala: cala a sua boca e sai daqui, automaticamente todos aqueles textos religiosos que eles estavam lendo ficaram em segundo plano, porque ele disse: que doutrina nova é essa? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Que até os espíritos imundos ele manda e ele obedece. Sabe, esse é o evangelho que nós precisamos carregar. O evangelho poderoso para transformar os ambientes em que nós pisarmos. E a Bíblia diz que esse é um poder absoluto sobre Satanás. O poder de Jesus é absoluto sobre Satanás. E se espalhou a fama de Jesus ao longo de toda a província da Galileia,
até que a sua fama chegasse a Jerusalém e os líderes religiosos ficassem enfurecidos. Depois dessa manifestação de expulsar demônios, Jesus começa no versículo 29 e diz: quando ele sai da sinagoga, eles foram direto para a casa de Simão, Pedro e de André, que era irmão de Pedro, com Tiago e João. E provavelmente esses eram os 4 discípulos que ainda andavam com Jesus. E no versículo 30 diz: e a sogra de Simão jazia doente e com febre, de cama. E logo, imediatamente, lhe falaram dela. Quando Jesus chega à casa de sogra de Pedro, eu queria abrir um parênteses sobre sogra de Pedro. Se Pedro tinha uma sogra, certamente ele tinha uma esposa. A Bíblia não fala o nome dessa esposa no Antigo Testamento, mas existe um testemunho de Clemente de Alexandria e de Eusébio. Dizem que ela sofreu martírio e foi levada à morte na presença de seu marido Pedro, cujas últimas palavras delas foram: lembrem-se do Senhor, lembrem-se do Senhor. Sabe, quando eu falo que o ministério não é um ministério de entregas, a esposa de Pedro sofreu o martírio na frente dele. O mesmo Pedro que na primeira vez que ministrou a palavra, 5.000 pessoas aceitaram Jesus e foram salvas. Então, chegando Jesus, tomando-a pela mão, levantou ela e logo a febre a deixou. Foi imediatamente curada quando Jesus chegou e serviu. A febre a deixou e ela o serviu. Versículo 32. No final da tarde, logo ao pôr do sol, quando o sábado terminou, traziam para ele os que tinham enfermidades e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta e curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios e não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Os demônios sabiam quem era o Messias. E o que eu te pergunto essa noite: que evangelho estamos vivendo? O que estamos fazendo? Qual autoridade estamos exercendo? Qual é a nossa postura diante dos demônios, diante das enfermidades? Qual é a nossa postura diante do domínio de Satanás? Qual tem sido o nosso posicionamento diante do Evangelho? Qual tem sido o nosso reconhecimento diante de quem Jesus é? João capítulo 14, versículo 3 diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. A Bíblia fala que quem crer em Cristo, dá acesso ao Pai que faz as obras. E as fará maiores do que a estas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe, eu fiquei muito impressionado quando Jesus diz que vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Eu fui estudar e eu lendo a Bíblia, e eu entendi a proporção, e eu pude perceber qual seria essa proporção. Porque quando Jesus fala que nós faremos obras maiores do que Ele não está dizendo relacionado à qualidade, Ele está relacionando à quantidade. Porque Jesus fez milagres em Israel, e nós temos o mundo todo para fazer milagres. Então, quando obras maiores nós faremos, é em números, é em proporção, é em alcance. Nós temos o mundo inteiro, nós precisamos alcançar o mundo inteiro, levando essa mensagem que Jesus levou para Israel. Amém? E tudo quando pedirdes em meu nome eu o farei. Sabe o que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo no versículo 13? Eu estou assinando uma procuração e entregando nas suas mãos para que você faça em meu nome aquilo que precisa ser feito.
O que você tem feito com a procuração assinada com o sangue de Jesus, te dando autoridade sobre os demônios, te dando autoridade sobre as enfermidades. O que você tem feito com essa procuração que está nas suas mãos? Você tem usado a sua procuração? Ou você tem tido medo? Ou você não crê que você tem uma procuração assinada por Jesus? Para que o Pai seja glorificado, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Queridos, exerça a sua autoridade. Quando você crê e reconhece que Jesus é o seu Salvador, quando você acredita na nova aliança que Ele tem com você, Ele está te dizendo: eu estou te entregando, porque eu preciso que você faça obras maiores do que as que eu fiz. Eu estou te dando uma autoridade, estou te dando uma procuração assinada com meu nome, para que você faça aquilo que está de acordo com o meu caráter e a minha vontade. Você não tem carreira de pregador, você tem um chamado de proclamador do Evangelho. Você não tem uma carreira de músico, você tem um chamado de um levita, de um adorador. Você não tem uma carreira de filho, você foi chamado para ser filho, você foi aceito como filho. Use a autoridade que Deus te deu na sua casa, use a autoridade que Deus te deu no seu trabalho, reconheça a autoridade que Jesus entregou nas suas mãos e faça acontecer. A Bíblia diz que todo o que pedirdes em meu nome eu farei. Aquilo que vocês fizerem, proclamando o nome de Jesus, Ele está ouvindo a sua voz e fará. Comece a declarar cura sobre a sua vida, comece a declarar cura sobre os seus amigos. Tenha autoridade de expulsar demônios, espíritos imundos que distorcem aquilo que está escrito, aquilo que Deus já falou para você. Vamos ficar de pé? Queridos, entenda uma coisa: você pode tudo que está de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Quando você olhar para uma circunstância, encontre o caráter de Deus e perceba a vontade de Deus. Amém? Assim, eu posso tudo que está de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Sabe qual é a nossa maior esperança em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos como esse que nós estamos vivendo? Sabe qual a nossa maior esperança? É assumir, tomar posse e crer na procuração que Jesus nos entregou. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Eu quero orar nessa noite, feche seus olhos. E nessa noite eu gostaria que você declarasse sobre aquilo que tem te machucado, aquilo que tem ido contra a vontade de Deus, aquela enfermidade que tem doído em você. E declare no mundo espiritual que ela está derrotada, que todo espírito imundo que tenta destruir os sonhos e os planos do Senhor na sua vida, cala a boca e saia em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu repreendo a crise financeira da minha vida, eu repreendo toda enfermidade pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu repreendo toda maldição lançada contra nós, contra mim, contra a minha família. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda maldade sobre a minha casa, todo pensamento ruim contra mim, contra a minha família, contra a minha casa. Comece a declarar isso, tome posse e assuma a sua autoridade diante da sua casa. Não deixe que o inimigo, não deixe que espíritos imundos destruam os planos e os sonhos do Senhor na sua vida. E que você entenda o seu chamado, entenda a sua autoridade que Cristo te entregou. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E mais uma vez, Pai, nos dê responsabilidade, autoridade sobre a
as coisas que não provêm de Ti. Que nós possamos fazer com o poder e a autoridade que o Senhor colocou nas nossas mãos tudo que é a Tua vontade, e tudo que Te agrada, e tudo que é o propósito do Senhor. Amém.